Fala, galera da pesca! Com certeza você já ouviu aquele papo furado de sempre. Em março não bate nada, o peixe ainda tá dormindo, a água tá trincando de gelada e não tem o que fazer no rio, melhor ficar em casa. Mas, e se eu te falasse que isso é uma das maiores e mais prejudiciais mentiras de pescador? Pois é, hoje a gente não vai só conversar sobre isso. Nós vamos detonar esse mito de uma vez por todas. Eu vou dividir com vocês os segredos que me fazem voltar para casa com o samburá cheio, enquanto 90% dos pescadores por aí só reclamam que o peixe sumiu. Então, se acomoda aí, porque hoje o conteúdo é de primeira. E ó, assiste até o final, porque algumas dessas dicas podem parecer meio malucas ou contra o que você aprendeu, mas são exatamente elas que funcionam. Depois, me conta nos comentários se você concorda comigo. Para começar, vamos entender de onde veio essa história de que março é um mês morto. E, pior que tem uma lógica por trás. Março é um mês de transição. O inverno ainda não foi embora de vez, e a primavera ainda não deu as caras totalmente. A água tá fria mesmo, batendo ali os 2 a 4 graus. O peixe, desgastado pelo inverno longo, tá naquele estado de quase hibernação, com o metabolismo lentíssimo. Ele fica meio apático, devagar. Além disso, o comportamento deles muda completamente. Aqueles pontos onde você cansou de pegar peixe no gelo, ou no verão, em março vão estar desérticos. Aí o pescador chega no lugar de sempre, fica horas encarando a boia parada e conclui: não tem peixe. Mas ele não entendeu o principal. O peixe tá lá, e ele quer comer. Ele só não tá onde você tá procurando, e não vai morder o que você tá oferecendo. Março não é época de seguir receita de bolo. É hora de ter estratégia, de observar e, principalmente, de entender a natureza. Vamos lá, o primeiro e maior segredo que quebra qualquer paradigma. Esqueça seus hábitos de inverno. Muita gente comete o erro de continuar procurando o peixe nas partes mais fundas, naqueles poços onde eles passaram o frio todo. E olha, esse é um erro básico e fatal. Em março, assim que o sol começa a esquentar de verdade, a vida na água corre para o raso. Imagina um cantinho ou uma margem com apenas 1 metro de profundidade, ou até menos. Para você, pode parecer um lugar vazio e sem graça, mas para o peixe, aquilo ali é um verdadeiro banquete. A água nesses pontos esquenta muito mais rápido do que no fundo. É ali que os micro-organismos despertam e as larvas começam a aparecer. O peixe furabucho vai todo para lá para se alimentar. E claro, o predador vem logo atrás, como uma sombra. Então, a regra número 1 é: não procure profundidade, procure calor. Foque nos rasos aquecidos pelo sol, e você vai se surpreender com o resultado, enquanto os outros não pegam nada lá no meio do canal. Ainda falando sobre temperatura, vamos conversar sobre o que eu chamo de painéis solares da água. Nem todo raso é igual, e o segredo está em encontrar os pontos mais aquecidos. E como fazer isso? É simples, basta usar a lógica e observar o mapa ou as margens. Os trechos na margem sul ou sudoeste são sempre os mais quentes, porque recebem sol direto o dia todo, enquanto o lado norte fica na sombra na maior parte do tempo. Uma diferença de apenas 1 ou 2 graus na água pode parecer pouco, mas para o peixe nessa época é a diferença entre o inverno e o verão. Outro fator fundamental é a cor do fundo. Um fundo escuro, com lodo ou matéria orgânica, absorve o calor do sol muito melhor do que um fundo de areia clara. Por isso, uma baía rasa de fundo escuro na margem sul é o ponto de encontro principal de toda a peixada da região. Quer um exemplo prático? No mesmo lago, o peixe pode estar batendo forte na margem sul, enquanto na margem norte, a apenas 100 metros dali, não se move nada. Por isso, não tenha preguiça de andar 1 quilômetro a mais para encontrar esse ponto quente. Vale a pena o esforço. O próximo segredo é: procure pela água nova.
Mas o que seria isso? São os pontos onde riachos, córregos ou até pequenas enxurradas que descem dos campos desaguam no reservatório principal. Esses afluentes trazem uma água um pouco mais quente e, o que é fundamental, carregada de oxigênio. Depois de passar o inverno no sufoco, o peixe busca esses lugares por puro instinto. É igualzinho a gente quando abre a janela de um quarto abafado para respirar melhor. Até o menor dos riachinhos, aquele que parece insignificante, pode criar um ponto estratégico que atrai uma quantidade absurda de peixes. E não é só oxigênio. Essa água que vem das margens traz comida, como larvas, minhocas e restos de vegetação. Para o peixe, é como um delivery de comida grátis chegando direto na porta de casa. Por isso, ao analisar onde vai pescar, foque nessas áreas. Desembocaduras de rios pequenos, canais entre lagos ou encostas de barrancos por onde a água escorre, todos esses são pontos quentes. É exatamente aí que, em março, você vai encontrar os maiores cardumes e os grandes troféus da temporada. Agora, vamos falar sobre os pontos de referência debaixo d'água. Muita gente acha que na primavera não tem nada lá embaixo, que a vegetação do ano passado apodreceu e sumiu. Mas não é bem assim. Aqueles restos de junco, tábua ou ninféias têm um papel gigante. Primeiro, eles são um esconderijo natural. O peixe, principalmente o bitelo, se sente muito mais seguro perto dessas estruturas. Segundo, esses caules velhos são o lar de vários micro-organismos que servem de banquete para os peixes. E terceiro, assim como o fundo escuro, essa vegetação morta absorve muito melhor o calor do sol, criando pontos de água mais quentinha. Por isso aquela prainha toda limpa e sem nada em março costuma ser perda de tempo. O que a gente quer mesmo é a borda de um junco ralo ou aqueles arbustos submersos no raso. Procure por esses lugares. Não precisa jogar bem no meio do mato. Muitas vezes, o peixe está ali no limite, entre a água limpa e a vegetação. Um arremesso acompanhando essa linha é tiro e queda para garantir aquela fisgada que você tanto espera. É o clássico da primavera que não tem erro. Vamos falar sobre o microrrelevo do fundo. Muita gente acredita que, ao pescar em águas rasas, a estrutura do fundo não faz diferença, mas esse é um grande erro. Mesmo em locais com apenas 1 metro de profundidade, existem pequenas variações que funcionam como verdadeiros ímãs para os peixes. Podem ser pequenas depressões, apenas 20 ou 30 centímetros mais profundas que o entorno, ou o contrário, pequenas elevações, os famosos cabeços. E por que isso é tão importante? Nas partes um pouco mais fundas, a água mantém a temperatura por mais tempo, servindo de abrigo nos horários mais frios. Já as elevações são as primeiras a aquecer com o sol, e é para lá que o peixe vai para se alimentar durante o dia. Você consegue encontrar esses pontos mesmo sem sonar, usando apenas o trabalho de um jigue ou uma chumbada de marcação. Ao arrastar o peso pelo fundo, você consegue sentir qualquer mudança de profundidade ou textura. Gastar 15 minutos mapeando o local antes de começar a pescar vai se pagar com folga. Encontrar um cabeço ou uma pequena canaleta em um grande raso é como achar um tesouro. Pode ter certeza de que o peixe estará concentrado exatamente ali. Aqui vai um pouco de psicologia aplicada à pesca. Evite os lugares óbvios e muito batidos. Na primavera, essa regra é de ouro. Acesso fácil, margem limpa, lugar para estacionar o carro do lado. Tudo isso é um sinal claro de que tem gente pescando ali o tempo todo. O peixe, especialmente com a água limpa de primavera, fica muito arisco. Barulho na margem, gente passando, vibração no chão. Tudo isso faz ele se afastar desses pontos confortáveis. O segredo é encontrar o lugar onde a maioria tem preguiça de ir. Caminhe 500 metros a mais pela margem. Procure aquele cantinho fechado, um recuo com mato onde o acesso é difícil. Pode ser desconfortável, sim,
Você vai ter que encarar o mato ou se ajeitar em um barranco inclinado. Mas é exatamente nesses pontos selvagens que a recompensa aparece. Ali o peixe não está assustado, ele se sente seguro e ataca a isca com muito mais vontade. Lembre-se, 90% dos pescadores escolhem o conforto. Esteja entre os 10% que escolhem o resultado. Muitas vezes, o maior troféu da sua vida está onde não existe uma pegada sequer no barro. Agora, vamos falar sobre o melhor horário para a pescaria. Aquele velho clichê de verão de que o peixe só bate ao amanhecer não funciona em março. Nessa época, o início da manhã é a parte mais fria do dia. A água esfria muito durante a noite, o peixe fica lento e praticamente parado. Você pode até tentar a sorte desde o raiar do dia, mas corre o risco de ficar até às 10 da manhã sem ver um único movimento na linha. O verdadeiro horário de ouro para pescar em março é entre as 11 da manhã e as 4 ou 5 da tarde. É nesse período que o sol está bem alto, a água atinge sua temperatura máxima e o peixe entra no pico de atividade. Eles saem para as partes mais rasas, justamente em busca de calor e comida. Por isso, não precisa pular da cama às 4 da manhã. O segredo aqui é dormir bem, chegar no local com calma por volta das 10, montar o equipamento sem pressa e começar a jogar o anzol bem na hora que o peixe ativa. Esse é um daqueles casos raros em que, quem cedo madruga, pode acabar voltando de mãos vazias. Ajuste o seu relógio pelo ritmo da natureza e não pelos seus velhos hábitos, e você verá como o seu resultado vai melhorar. O final da tarde também pode ser bom, mas o pico do dia em março é quase sempre o momento mais produtivo. Muitos pescadores não dão a devida importância à pressão atmosférica, mas isso é um grande erro. Em março, quando o peixe está extremamente sensível a qualquer mudança, esse fator se torna determinante. O pior cenário possível são as oscilações bruscas, principalmente quando a pressão sobe de uma vez. Nesses dias, o peixe fica apático, encosta no fundo e simplesmente ignora a isca. Você pode tentar de tudo, mas o resultado será frustrante. As condições ideais para a pesca em março acontecem quando a pressão está estável ou caindo lentamente por vários dias seguidos. É nesses períodos que o peixe se sente confortável, fica mais ativo e se alimenta bem. Por isso, antes de preparar as tralhas, não olhe apenas a previsão do tempo, confira o barômetro. Se a pressão estiver firme há uns 2 ou 3 dias, pode ir sem medo, pois as chances de sucesso são altas. Agora, se ela estiver oscilando feito um pula-pula, talvez seja melhor ficar em casa e adiantar as tarefas domésticas. Entender essa regra simples vai te poupar muito tempo e dor de cabeça, ajudando você a escolher apenas os dias certeiros para estar na beira da água. O vento. Para muitos, ele não passa de um incômodo que atrapalha o arremesso e gela as mãos. Mas para o pescador que conhece o riscado, o vento é um aliado poderoso. Agora em março, a dica de ouro é sempre escolher a margem onde o vento bate de frente. Mas por que fazer isso? Primeiro, porque o vento empurra a camada superficial da água, que é a mais quente, justamente para esse lado. A diferença de temperatura pode até parecer pequena, mas nessa época do ano, cada grau a mais conta muito. Além disso, o movimento das ondas acaba revolvendo o fundo e a margem, soltando larvas, pequenos crustáceos e minhocas. Toda essa suspensão vira um verdadeiro banquete para os peixes. O peixe branco encosta para se alimentar, e logo atrás dele vem o predador. Eu sei, pescar nessas condições não é nada confortável. É vento na cara e água batendo. Mas é justamente nessa água turva e agitada que o peixe perde a biqueira, fica menos arisco e ataca com muito mais vontade. Enquanto todo mundo corre para se esconder do vento, vá de encontro a ele. Garanto que a recompensa vale a pena. Vamos quebrar mais um mito.
Aquele que diz que peixe só morde com sol forte. Isso é verdade apenas em partes. Claro, o sol aquece a água e isso ativa o metabolismo dos peixes. Mas, se o seu alvo são os predadores, como o lúcio ou o perca, um dia de céu aberto em março não é bem a melhor opção. Nessa época, logo após o degelo, a água fica extremamente clara. Em dias de sol, o peixe consegue ver tudo o que acontece na margem, além de notar facilmente a sua linha e a isca. Ele fica muito mais arisco. Por outro lado, um dia nublado, cinzento, talvez até com uma chuva leve ou um chuvisco, pode ser o cenário ideal para quem pesca com artificiais. Com menos luminosidade dentro d'água, o predador se sente bem mais confiante. Ele sai dos esconderijos e ataca a isca sem medo. Então, não fique triste se a previsão marcar tempo nublado. Para os peixes que buscam calor, o sol é fundamental. Mas, se você está atrás de predadores, o tempo fechado é seu melhor aliado. É o momento perfeito para caçar os dentudos. Agora, vamos falar sobre a ceva. Esse é um dos erros mais comuns. O pescador chega na beira d'água e, por aquele hábito do verão, joga quilos de massa cheirosa e colorida no ponto de pesca. Em março, isso não funciona. Na verdade, só atrapalha. Nessa época, o metabolismo do peixe ainda está muito lento e ele precisa de pouquíssima comida para ficar saciado. Se você exagerar na ceva, vai acabar alimentando os poucos peixes que aparecerem no ponto, e eles vão parar de reagir à sua isca. O segredo aqui é: menos é mais. A ceva deve ser fina, quase uma poeira, para criar aquela nuvem na água sem oferecer partículas grandes. O objetivo é atrair o peixe pelo visual e pelo cheiro, não dar um banquete para ele. A cor também é importante. Prefira tons escuros, que se misturem com o fundo, para não assustar o peixe que está mais arisco. Quanto ao aroma, use algo bem suave e natural, como cheiro de minhoca ou larvas. Nada de essências doces como morango ou baunilha, que são a cara do verão. 1 ou 2 bolinhas pequenas por hora já é mais do que suficiente. Ainda falando sobre as iscas, um ponto fundamental é a escolha das cores. Isso vale para os shapes de silicone, para a cor da ceva e até para os jigs de inverno. Com a água bem limpa e cristalina desta época, aquelas cores cítricas e vibrantes que arrebentam no verão podem, na verdade, espantar o peixe. Ele acaba vendo algo estranho e perigoso naquela cor artificial demais. Agora, o que manda são os tons naturais e escuros. Para as iscas de silicone, as melhores opções são o motor oil, o verde escuro e o marrom. Essas cores não levantam suspeita porque se parecem muito com o alimento natural, como sanguessugas, larvas e pequenos peixinhos de fundo. Essa regra também vale para os plugs. Esqueça as cores do tipo papagaio e escolha padrões naturais que imitem pequenos lambaris ou percas. O mesmo vale para a pesca no gelo no final da temporada. Os jigs escuros, pretos ou cor de chumbo costumam performar muito melhor do que aqueles dourados ou prateados que brilham muito. O peixe agora está bem arisco e o nosso objetivo é oferecer algo que seja o mais familiar possível para ele, sem gerar nenhuma desconfiança. Deixe o brilho para o alto verão. Olfato. Atrativos e dips são ferramentas poderosas na mão do pescador, mas na primavera, todo cuidado é pouco. Assim como acontece com a ceva, aromas químicos muito fortes e concentrados podem acabar assustando os peixes em vez de atraí-los. Na água fria, o cheiro se propaga de forma diferente e o peixe fica muito mais sensível a estímulos artificiais. Por isso, esqueça aquela química agressiva. A aposta agora é na naturalidade. Se você está pescando com minhoca, o atrativo deve ter cheiro de minhoca. Se estiver usando larvas, o aroma deve seguir a mesma linha. Aditivos naturais funcionam muito bem. Experimente esmagar algumas minhocas na própria ceva ou misturar um pouco de isca viva. Esse cheiro orgânico e real
é um sinal direto de comida, o que faz o peixe se aproximar com muito mais confiança. Para os predadores, aromas de peixe ou crustáceos são a melhor escolha. Mas lembre-se da regra de ouro. O cheiro deve ser suave e o mais natural possível. É preferível não usar atrativo nenhum do que exagerar na dose e acabar estragando a sua pescaria. Escolha da isca. Em março, com a água fria e o peixe mais manhoso, as iscas de origem animal quase sempre levam vantagem sobre as vegetais. Deixe o milho e as massas para maio. Agora, o peixe busca proteína para recuperar as energias depois do inverno. A isca número 1 nessa época é, sem dúvida, o bloodworm. Praticamente todos os peixes de escama respondem bem a ele, desde os menores até os grandes exemplares. Outra opção muito eficiente é a larva, especialmente quando usada em conjunto com o bloodworm, fazendo aquele famoso combo. Uma isca excelente que muitos pescadores esquecem é a minhoca comum. O movimento constante e o cheiro natural dela são capazes de atrair até o peixe mais devagar. Para os predadores, usar um peixinho vivo ou um pequeno alevino pode ser muito mais eficaz do que qualquer isca de silicone cara. O peixe passivo procura uma presa fácil, e nada melhor do que uma isca viva se mexendo para tirar ele do fundo e garantir a fisgada. A velocidade do recolhimento. Esse é um detalhe que faz toda a diferença, principalmente para quem pesca com iscas artificiais. Sabe aquele hábito de recolher rápido e trabalhar a isca com muita energia? Esqueça isso em março. O peixe está mais manhoso e não vai sair correndo atrás de uma presa rápida para não gastar energia à toa. O grande segredo agora é a lentidão. O trabalho da isca precisa ser o mais devagar possível, quase no limite de parar o nado. Se você estiver usando jig, as pausas entre os toques devem ser longas, chegando a 10 ou 15 segundos. Deixe a isca lá no fundo, levantando aquela poeirinha. Muitas vezes, o ataque acontece justamente nesse momento de repouso. Se optar por wobblers, use os modelos suspenders e faça paradas bem demoradas durante o recolhimento. Já o trabalho com iscas de silicone ou colheres deve ser em passo de tartaruga. O seu objetivo é manter a isca no campo de visão do peixe o máximo de tempo possível, dando a ele o tempo necessário para decidir e atacar. Paciência e calma são as chaves do sucesso. Refine o seu material. Essa é uma regra que muita gente ignora, mas é um erro grave. Em março, a água costuma ficar muito cristalina e o peixe não vê apenas a sua isca, ele enxerga a linha também. Uma linha grossa e muito aparente pode espantar até o predador mais faminto. Por isso, agora na primavera, o segredo é usar o equipamento mais fino possível, dentro do que o peixe pretendido permitir. Se no verão você pesca com uma linha 0,14 milímetros, tente mudar para uma 0,08. No caso dos predadores, troque aquele empate de aço grosso por um líder de fluorcarbono bem discreto. Sim, o risco de um corte existe, mas o número de ataques vai aumentar drasticamente. O mesmo vale para a pescaria de boia. Use o chicote mais fino que tiver, como um 0,08 ou 0,10 milímetros, junto com o menor anzol possível. Você vai se surpreender ao ver como as batidas ficam muito mais francas e decididas. Em águas limpas, a sutileza do conjunto é o que manda. Esse é um daqueles detalhes que separam os profissionais dos amadores. A sensibilidade do equipamento é fundamental e está diretamente ligada ao que discutimos antes. Em março, as batidas costumam ser muito discretas, quase invisíveis. Não espere aquele tranco de verão que quase leva a vara embora. O que você vai sentir é um toque sutil, uma leve vibração na ponta da vara ou a boia dando aquela leve afundadinha. Se você estiver usando um equipamento muito pesado ou duro demais, vai acabar perdendo 90% das fisgadas sem nem notar. Por isso, agora a sensibilidade é sua maior aliada. Para o spinning,
Escolha varas com ponteiras finas e flexíveis, que acusem qualquer contato, seja no fundo ou no peixe. No feeder, a regra é clara. Use o quiver tip mais macio possível. Já a boia deve ser ultra leve e estar bem calibrada para registrar até o belisco mais delicado. Não subestime esse detalhe. Muita gente passa horas achando que o peixe não está comendo, quando na verdade eles estão o tempo todo mexendo na isca, mas o pescador simplesmente não consegue perceber. A arte do silêncio. Lembra que a gente comentou que o peixe fica muito arisco na água cristalina de primavera? Pois é, daqui vem a regra de ouro: silêncio total. Conversas altas, passos pesados na margem, ou o barulho de um balde batendo no chão. Tudo isso vibra na terra, passa para a água e espanta o peixe a dezenas de metros de distância. Caminhe pela margem com calma, sem pressa. Se estiver pescando de barco, nada de jogar a âncora de uma vez. Desça ela de mansinho até o fundo. E muito cuidado para não bater os remos ou qualquer objeto no casco. Até a sua sombra projetada na água pode espantar um cardume que esteja encostado no barranco. Tente usar roupas de cores discretas, que se misturem com a vegetação. Ao chegar no seu ponto de pesca, não tenha pressa para arremessar. Fique parado por alguns minutos, observe o ambiente. Talvez você perceba algum movimento na superfície ou outros sinais de onde o peixe está. Pescaria em março é como uma caçada. E todo bom caçador sabe que o segredo do sucesso é a discrição. Seja invisível na beira do rio. Observe mais do que pesque. Pode parecer um conselho estranho, mas ele é valioso demais. Em vez de sair arremessando a isca sem parar, ou jogar o seu iniciador sempre no mesmo ponto, dedique um tempo apenas para olhar a água. Nessa época, seus melhores amigos são os óculos polarizados. Eles eliminam o reflexo da superfície e permitem que você enxergue o que acontece lá embaixo. Você pode acabar vendo o peixe parado perto da vegetação ou notar um cardume de lambaris fugindo de algum predador na espreita. Fique atento aos pássaros. Se houver aves sobrevoando uma área específica, é sinal de que há peixe pequeno por ali. E onde tem peixe pequeno, o grande vem atrás. Repare em qualquer detalhe. Uma mancha de barro na água, bolhas subindo do fundo, ou o movimento dos juncos. Tudo isso são pistas. Às vezes, ficar 20 minutos sentado na margem, apenas observando entrega muito mais resultado do que 2 horas de arremessos sem estratégia. O peixe sempre deixa sinais de onde está. Você só precisa aprender a ler esses sinais. Pescar não é só jogar a linha na água. É, acima de tudo, um processo de inteligência. A estratégia de um ponto fixo. Na primavera, ao contrário do verão, nem sempre vale a pena ficar rodando atrás do peixe. Ficar andando o tempo todo pela margem faz muito barulho e você acaba espantando os poucos peixes que estão por ali, que nessa época são bem ariscos. Muitas vezes, é muito mais eficiente escolher um único ponto promissor e insistir nele com calma. Se você encontrou aquele raso com fundo escuro e restos de vegetação, não tenha pressa de sair dali. Prepare o ponto com cuidado, faça o arremesso e aguarde. Em março, o peixe se move por trilhas próprias e costuma aparecer para comer em ondas. Pode ser que você passe 1 hora no silêncio total e, de repente, em questão de 20 minutos, comece a ter várias batidas seguidas. Se você estiver mudando de lugar bem nessa hora, vai acabar perdendo a janela de ação. Paciência é a maior virtude do pescador nessa época do ano. Se você confia no lugar que escolheu, dê uma chance a ele. Acredite, o que traz os melhores resultados não é a correria pela margem, mas sim a persistência e a estratégia. Então, vamos fazer um balanço. Como vocês viram, aquele papo de que, em março, o peixe não come, é puro mito, inventado por quem não quer ou não sabe se adaptar à mudança de estação. Março não é tempo de desânimo, é tempo de uma pescaria inteligente,
estratégica e muito prazerosa. O segredo para sair com o samburá cheio não está em uma isca milagrosa ou num segredo guardado a 7 chaves. Está em entender a natureza. Pare de lutar contra ela e comece a jogar no mesmo time. Lembre-se dos pilares fundamentais. Procure as águas mais rasas e aquecidas. Use equipamentos o mais finos e delicados possível. Evite barulho, seja paciente e, o mais importante, desacelere. Trabalho de isca lento, espera tranquila e decisões pensadas. Março não aceita pressa. Ele recompensa quem sabe esperar e observar. Valeu demais por acompanhar o vídeo até o final. Espero que essas dicas ajudem você a enxergar a pesca de março de um jeito novo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar por dentro de mais segredos do mundo da pesca. Agora, eu quero saber de você. Qual o seu grande segredo para pescar em março? Ou você ainda é do time que acha que esse mês não dá nada? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Um grande abraço e boas fisgadas.